Ciência e religião. Esse é o tema desta live de hoje com o meu amigo, o doutor Luiz Jorge. Desde já vou colocar aqui o tema para quem for chegando e se situando a respeito. Todos são bem-vindos. Vou fixar o comentário. E esse é um tema muito interessante porque há muitas pessoas que pensam que a ciência não tem nada a ver com a religião e vice-versa. Só que nesse diálogo de hoje nós vamos dirimir, como eu falei na descrição, dúvidas a respeito disso e caminhar na história e perceber momentos que foram cruciais para o melhor entendimento dessa relação entre a ciência e a religião. Desde já agradeço a presença do Luiz Jorge, que é doutor em engenharia mecânica, ele é físico, professor, é uma pessoa que tem uma habilidade tremenda no ensino e com um coração muito gentil, muito generoso, que é parte do perfil dele, vai estar aqui conosco dando suas contribuições acerca desse tema, ciência e religião. Desde já eu agradeço a sua presença. Eu vou pedir para que você dê aí uma curtida. Depois essa live vai ficar salva aqui no meu IGTV e também lá no meu canal no YouTube, Charles Dias. Você tem acesso direto pelo link disponível na minha bio. Vá lá e se permita ao desenvolvimento pessoal e profissional se inscrevendo no meu canal. Desde já te agradeço. Todos aqui sejam bem-vindos, o Jonathan, seja Sandes, Projectual, bem-vindos, todos são bem-vindos. Espero e oro que vocês já tenham feito essa escolha de se permitir ao desenvolvimento pessoal e profissional, se inscrevendo lá no meu canal no YouTube. Eu estou fazendo alguns recortes de lives que estão salvas aqui no meu IGTV e eu também sempre posto no meu canal. Estou fazendo uns recortes de partes interessantíssimas que eu tenho certeza que vai agregar muito a nível de conhecimento, de instrução, de informação para a sua vida. Eu lhe agradeço e o tema de hoje é super oportuno: ciência e religião. Vocês que estão aqui estão me ouvindo bem? Vocês estão tendo um bom áudio? Daqui a pouco o nosso convidado está entre nós, o Luiz Jorge, doutor Luiz Jorge. Luiz Jorge ele tem um conhecimento profundo da teologia, ele se esmera bastante, é muito estudioso nessa área. Na verdade, ele é interessado em diversas áreas. É um conhecimento polivalente, posso chamar assim. Ele é muito dedicado nisso, profícuo no ensino da palavra de Deus e também dentro da área dele, as exatas, já que a sua formação inicial é em física e ele veio desenvolvendo isso, fez mestrado, doutorado, então ele tem experiência com esse assunto. Na verdade, por vezes pensa-se que ciência e religião é algo de humanas. Lê do engano. Ele teve esse contato porque ele buscou informações, estudar a respeito, tanto que se você for no Instagram dele, desde já, Celi, seja bem-vinda. Se vocês forem no Instagram do Luiz Jorge, que eu peço desde já que vocês o sigam, ele tem postagens lá de lives, de trabalhos que ele fez com outras pessoas, outros grupos de ciência desse ramo cristão, enfim. Ele tem essas comprovações de momentos em que ele esteve compartilhando e também aprendendo, porque é uma troca. Ele esteve compartilhando, aprendendo a respeito dessa relação da ciência com a religião. Então veio esse insight, por isso
trouxe ele aqui para contribuir para com o seu, para com o meu desenvolvimento. Quanto mais conhecimento nós temos, mais nós nos desenvolvemos, nos tornamos mais seguros, mais confiantes. Luiz Jorge, seja bem-vindo. E eu vou logo passar o convite, enviar o convite aqui. Luiz Jorge. Guardando. Estou enviando o convite, pessoal. Espero e oro que esteja dando tudo certo. Vocês que estão aqui, vocês estão me ouvindo? Vocês podem dar um feedback aí, um joinha, se vocês estão me ouvindo bem. Live matutina, fico assim na dúvida se as pessoas estão ouvindo, porque comumente nós fazemos à noite, então é natural que haja um certo estranhamento. Vamos lá, vou enviar novamente, Luiz Jorge. Vou enviar novamente o convite. Obrigado, Jonathan, pelo feedback em relação ao áudio. Deixa eu ver se ele teve uma chamada aqui dele. Agora eu estou aguardando ele receber o convite. Ao vivo é assim mesmo. Isso é super natural, super normal. Vamos lá. Eu estou achando que está demorando muito. Está demorando muito o processamento do envio do convite. Deixa eu enviar novamente. Olá. Acredito que tem. Opa! Graças a Deus. Bom dia, Luiz Jorge. A graça e a paz. Tudo bom? Tá tudo certo. Deixa eu colocar o fone aqui para te ouvir melhor. Eu já fico com ele aqui a postos. Gente, esse é o Luiz Jorge que eu tenho um apreço especial. É uma pessoa com um coração gigante e se disponibilizou para estar aqui conosco essa manhã. E aí, Luiz, já aviso os meus ouvintes que acompanham as lives aqui que essa audiência ela é invertida. Então a galera, alguns vão entrando no momento, aí depois que eles vão assistir live, dá feedback e dizer o que acharam. Mas desde já eu te agradeço por tua disponibilidade, voluntariamente aceitou o convite para falar a respeito de ciência e religião. E há muitas pessoas que têm essa ideia de que a ciência e a religião nunca conversaram, sempre foram divergentes, em nenhum momento histórico elas se encontraram para um diálogo ou estiveram relacionadas de alguma forma. No entanto, eu acredito, até por conta de outros trabalhos que tu fizeste, e eu já até fiz a chamada para o pessoal te seguir no Instagram, apreciar lá as tuas postagens e os trabalhos que já foram feitos, enfim, de que tem relação sim. E em vários momentos históricos, a ciência e a religião estiveram convergindo
para temáticas, assuntos, questões muito importantes no desenvolvimento, no Uhum. desenrolar da humanidade. E aí eu quero passar a palavra para ti, já para fazer essa introdução a respeito da ciência e da religião. Há esse diálogo? Houve algum momento em que elas se encontraram e estiveram relacionadas de alguma forma? Bom dia a todos, bom dia ao Charles. Bom Eu dia. agradeço de fato aí pelo convite, em poder participar dessa série de lives que já vem acontecendo já há alguns meses, né? É, Algumas eu pude acompanhar, outras não, mas é de fato um serviço, né? Uma forma de serviço à sociedade, uma forma de serviço ao indivíduo, à comunidade, que tanto precisa de instrução, de respostas, de reflexão. Então, eu agradeço pelo convite. Esse tema é um tema que eu realmente é, tenho bastante interesse. Eu sou, assim, apreciador, né, de temas que tratam da interação entre a ciência e a fé. Então, nós temos dois campos, né, o campo científico e o campo religioso, o campo da fé. E esses campos, eles, de um certo tempo para cá, digamos em escala civilizatória, né, de civilização a um tempo até recente, parece que eles andaram ah, no imaginário, né, de muita gente. Esses campos andaram distintos, separados, né, como se eles fossem campos que não tivessem algum tipo de diálogo. Ou seja, a ciência, ela não pode, de forma nenhuma, dialogar, conversar com a fé, com a experiência religiosa. E, e há algumas explicações históricas, há muitos indícios, bem, inclusive, fortes, né, bem claros, na verdade, de que essa separação é uma separação recente, como eu falei, né? Então a gente está falando aí de coisa em torno de um século, mais ou menos, um século e meio, e até essa forma mais radical de separação, até mesmo de cerca de uns 70, 60 anos para cá, né? Essa maneira mais radical. Então, no senso comum, quando você pergunta, né? Você sai na rua e quiser fazer um experimento, você vai perguntar sobre ciência, sobre fé, sobre essa relação entre as duas coisas. Boa parte das pessoas respondem que são coisas que não conversam, né? Que não tem diálogo. E, inclusive, isso até é precedido por algo ainda mais radical, no seguinte sentido: religião não se discute, né? E ainda mais religião e ciência, né? Há uma certa razão de ser dessa forma de opinião, que é o fato das confusões, né, das discussões e atritos e brigas, assim como no campo político, né, isso ocorre bastante. Então as pessoas acabam criando uma certa aversão. Mas o fato é que muito do que a gente tem hoje em termos de cosmovisão, né, de visão de mundo, de construções filosóficas que amparam, inclusive até muitas delas as nossas próprias leis, né, as leis das constituições de muitos países, os nossos próprios formatos de estruturas como a educação, né, escolas, etc., muito foi resultado de discussões, né, discussões, obviamente, que, que foram produtivas, tiveram uma boa influência no campo religioso, né, fazendo essa interação entre o campo religioso e o campo científico. Então, é, a ciência e a fé, elas são campos, de fato, que têm características intrínsecas, elas têm características próprias, mas isso não significa que elas não possam conversar, né? E aí, claro, há muitos problemas
nessa interação que acabam causando mais interpretações, do tipo, a maneira como a gente põe as duas para interagir, às vezes ela pode ser realmente é, sem muito sentido, né? Então isso acontece também. Há muita é, aquela história de forçar a barra, né? Então às vezes você quer colocar a ciência e a fé para interagir de uma maneira em que você desrespeita tanto o campo da ciência como desrespeita o campo da fé. E aí isso acaba trazendo um tipo de diálogo que não é produtivo, que não traz realmente ali uma reflexão que venha iluminar, né, ou trazer luz sobre aquele assunto. Luiz Jorge, tu acreditas que em que momento que tu acredita que a ciência e a religião começaram a, por meio da visão de boa parte da sociedade, a não ter relação alguma? Em que momento que as pessoas começaram a ter essa ideia de que elas somente divergem? E até hoje isso se arrasta, porque é imperativo comum de que há muitos que têm essa concepção de que elas não têm nada a ver. Em que momento histórico tu acredita que essa ideia começou a surgir e quem pode ter sido responsável por ter falado isso de alguma forma, ou quais instituições, enfim, ou qual momento histórico que reforçou esse tipo de equívoco, de ideia de que a ciência e a religião em nenhum momento poderiam ter algum tipo de relação? Obviamente, a própria resposta a essa pergunta, ela vai envolver muitos temas, né? Inclusive fatos históricos, conceitos filosóficos muito profundos, e que tudo isso vai nos dar uma compreensão desse fenômeno aí, dessa separação, né, entre campo científico e fé. E eu falo essa separação, não é que seja uma separação oficializada no mundo acadêmico, na academia, né? Então, isso não é verdade. Se você vai em universidades grandes aí, sabe, como Oxford, como Cambridge, outras universidades americanas, muitas universidades que listam entre as melhores do mundo, existem centros, existem institutos de ciência e religião. Um exemplo é o Instituto Faraday para Ciência e Religião, na Universidade de Cambridge, né? Então, é um instituto lá vinculado à universidade que estuda isso e que os membros, os participantes, eles estão entre grandes cientistas de renome mundial, né? Então, isso parece que carrega mais um viés ideológico, né? Um discurso é, mesmo de pessoas, e não em si como uma posição oficial de comunidade científica, né? Então, primeiro esclarecendo isso. Mas a história aí da ciência e sua relação com a fé, ela remonta à antiguidade, né? Então, primeiro porque povos antigos, como por exemplo na Grécia, né? Eles não faziam essa separação como a gente faz hoje, né? Então, havia muito da tentativa do homem de tentar entender o universo ao seu redor, o cosmo, né? Então, os filósofos gregos, os pré-socráticos, por exemplo, depois você tem Aristóteles, que desenvolve toda uma espécie de física, né? É a chamada physis, que era como alguns costumam dizer, a filosofia natural, uma tentativa de explicar fenômenos observáveis, e também explicar um sentido, uma síntese, né, a nível de universo, do macrocosmo, e também da nossa vida, bem sofisticada, né? Claro que depois, com o passar dos séculos, se verificou aí uma série de problemas, né, nesse modelo aristotélico, mas os povos antigos, os gregos, depois vem a Idade Média, então
ou com o advento do cristianismo, né, a vinda de Cristo, a expansão do cristianismo, a igreja, por exemplo, a igreja na época medieval, ela teve também muitos teólogos que dissertaram, né, falaram sobre essa relação entre ciência e fé, inclusive os chamados pais da igreja. Então você vai ver, por exemplo, Agostinho falando sobre diversos temas que trazem algum diálogo com a ciência, né? Você vai ver Tomás de Aquino e outros. E há, obviamente, um momento especial aí, por volta do século XVI, que é o advento da Reforma Protestante. Então, com a Reforma Protestante, há aí uma espécie de mudança de paradigma em algumas questões, né? Então, com esse movimento da Reforma Protestante, do retorno às Escrituras Sagradas, de você visitar as línguas originais, o grego, o hebraico, e fazer, sabe, uma exegese, uma hermenêutica profunda, comprometida com as escrituras, e todos os desdobramentos que surgem da Reforma Protestante, eles tiveram impacto também no campo científico, e isso é interessante, né? É interessante que a história registra isso, e isso é fato. Dos pontos apontados para essa contribuição que aconteceu para o campo científico no período ali da reforma, tem a ver com que, por exemplo, um autor holandês chamado Huygens, né, ele escreve sobre essa interação entre ciência e fé, e escreve muito bem, inclusive. Ele fala exatamente que os reformadores, por fazerem uma ênfase às escrituras e se desvencilharem um pouco daqueles antigos conceitos, ideias gregas acerca do mundo, ou seja, havia a igreja, ela tinha as escrituras, mas na época medieval havia um flerte muito grande com ideias gregas. Então, haviam, por exemplo, algumas teses de Aristóteles que eram quase como que sagradas, né? Então, por isso que há todo um movimento aí na Revolução Científica, em que se fala de uma mudança de paradigma, uma diversidade de pensamentos da ciência da época, né? Então, o que esse autor holandês ele comenta é que nessa ênfase numa cosmovisão cristã, bíblica, acerca da vida, acerca das esferas da vida, você entende que Deus, o Deus de Israel, Deus bíblico, falando aí de uma perspectiva cristã, né? Já me referindo, eu sei que existem várias religiões, eu estou falando a partir de uma perspectiva cristã, né? Senão a gente não teria tempo e até mesmo conhecimento, né? Para você tentar aplicar todas as cosmovisões de todas as religiões para tentar interagir. Estou falando da perspectiva cristã, né? Então, numa perspectiva bíblica, o Deus de Israel, ele é o Deus que ele cria do nada a todas as coisas, né? O universo. Então, no Gênesis 1, no hebraico, você tem um termo que trata, no princípio criou Deus os céus e a terra, então ele criou do nada, né? Eles chamam isso de criação ex nihilo, é uma criação a partir do nada. Então, quando Deus cria o universo, o mundo, todas as coisas, ele faz de forma livre. No pensamento, nas religiões gregas, nas mitologias gregas, e outras do mundo, haviam essa ideia de deuses que fazem obras, fazem suas realizações, mas comprometidos com algum tipo de forma pré-existente, ou seja, alguma coisa que já existia. Então, é como se eles tivessem essa dependência daquilo que já existia, né? Ou eles não estão criando algo livremente, né? E o Deus bíblico, Deus de Israel, da religião bíblica, da judaico-cristã, é o Deus livre que cria todas as coisas a partir do nada. E ele cria por sua livre vontade. Então, isso é distinto na religião cristã, né? Não tem outra religião em que você tem um Deus que atua dessa maneira, né?
Então, a criação livre, ele cria por sua livre vontade, porque ele é soberano, e por ele ser soberano, ele cria todas as coisas dessa maneira. E por ele criar todas as coisas de sua livre vontade, então eu não preciso de uma forma pré-definida ou pré-existente para poder fazer uma investigação da natureza. Então, o que que isso mudou no século XVI em diante? Mudou o seguinte, que quer dizer, isso trouxe um movimento, né? Não que houvesse outros trabalhos paralelos e acontecendo antes um pouco e depois também. Não, existiam sim, mas eu estou falando aqui de modo mais geral, né? O impacto que esteve na Europa, etc. Então, o que acontece? O Deus de Israel, que cria todas as coisas, e ele cria a partir do nada e de forma livre, por sua livre vontade, como um desvelo do amor de Deus pelas suas criaturas, pelo que ele criou, né? Então, por ele fazer isso significa que eu posso partir para a natureza e investigar ela como um ato de adoração, de glorificação a Deus. Então, significa que o serviço de desenvolver uma nova tecnologia, de desenvolver um determinado tipo de motor que vai trazer benefícios e vai amenizar sofrimento de muita gente, como aconteceu, por exemplo, com um pastor que desenvolveu aquele motor Stirling, né, um motor que é utilizado aí na engenharia, e foi com uma motivação de amenizar o sofrimento, né, aconteceu no período em que ele inventou isso, muitos acidentes com trabalhadores, né, e esse tipo de desenvolvimento foi um exercício de piedade para ele, quer dizer, ele fazia isso como ato de fé, então ele não separou a sua ciência da fé que ele tinha, né. Outras implicações é que pelo fato de Deus ter criado todas as coisas e ele ter feito isso por sua livre vontade, então significa que eu não preciso ter um comprometimento com uma determinada forma. Eu vou citar um exemplo aqui. O Johannes Kepler, né, aquele famoso astrônomo que enunciou as leis de Kepler, muitos que fizeram ensino médio devem lembrar, né, na disciplina de física, né, naqueles árduos momentos de tentar passar, né, ser aprovado naquela disciplina de física, estudar as leis de Kepler. Então, o Kepler, ele era um cristão, ele era um protestante, luterano, ele muito dedicado, muito piedoso, devotado a Deus. E quando ele começou a investigar a natureza, né, o que aconteceu? Ele era um gigante teórico, físico, né? Um grande físico, um grande astrônomo. Mas havia um outro, chamado Tycho Brahe, dinamarquês, que tinha um profundo conhecimento de observacional, ou seja, ele tinha muitos dados registrados acerca do movimento dos planetas e das estrelas. E aí o Kepler conheceu o Tycho Brahe e tentou encaixar esse modelo, né, o modelo que ele tinha de planetas, para as órbitas dos planetas, tentou encaixar nos dados experimentados de Tycho Brahe, porque se a gente está falando de algo que é real, né, a natureza, então se o modelo dele tivesse certo, ele tinha que encaixar. O problema é porque durante quase 20 séculos, olha só o tempo, né? A gente está falando de quase 20 séculos aí, aproximadamente, de Aristóteles até ele, havia um certo engessamento no pensamento com relação a diversas coisas dessa interação, né? Entre a ciência, a fé, a tentativa de entender o cosmos. Então, o que acontece? Nos modelos antigos, gregos, etc., havia uma noção de que os gregos eles eram muito devotados a simetrias, né? Então, por isso a gente fala até hoje do ideal de beleza grego, né? Então, eles eram muito devotados a simetrias. Então, por exemplo, então significa que o círculo, por exemplo, é uma figura, né? Um elemento ali geométrico que tem simetria. Então, é uma forma pré-existente, está percebendo como que é uma espécie de fé? É uma crença. Essa crença estava enraizada, porque a Grécia, por mais que no período de Aristóteles houve, de fato, uma sofisticação e organização do conhecimento incrível, mas ela vinha com resquícios das mitologias e religiões gregas. Elas apenas estavam ali traduzidas de uma maneira mais sutil,
e mais ou menos ali no quarto século antes de Cristo, e perdurou até chegar em outros momentos, como o período ptolomaico, etc. Então, o que acontece é que as órbitas tinham que ser circulares, né? Não podia ser outra forma. Olha que interessante. O paradigma ele muda porque no momento em que você entende teologicamente, né, que o Deus de Israel criou todas as coisas e ele fez isso por sua livre vontade, ele não teve que pedir permissão para algum tipo de forma ou pré-existente para poder criar as coisas. Não, eu vou fazer o mundo assim porque já existe uma lei universal que diz que eles têm que ser circulares. Não, ele pode criar do jeito que ele quiser porque ele é Deus, ele é soberano. Olha que interessante. E aí o que acontece, um fenômeno interessante, é que o Kepler foi tentar encaixar os modelos dele, trazendo esses resquícios de ideias gregas, tentou encaixar isso e não dava certo, né? Não dava certo em muitas observações, até que ele, de fato, entendeu que as órbitas dos planetas no sistema solar não eram circulares, eram elípticas, né? Era uma elipse. Então, Deus quis criar dessa maneira, era uma elipse. Né? Por que tinha que ser um círculo? Então, observe como é uma ideia que vem de uma crença religiosa que depois foi traduzida e sofisticada de acordo com as limitações do pensamento da época. Isso não significa que os gregos não têm um legado interessante e importante. Não estou falando isso. Só estou falando que no período da Reforma Protestante houve uma certa, vou usar um termo aqui, entre aspas, uma certa purificação de algumas ideias religiosas antigas que acompanhavam a ciência e que a igreja medieval, de certa forma, flertou com esse pensamento religioso grego antigo. E na Reforma, por ter essa ênfase na escritura, então ela, de certa forma, coloca ponderações sobre essas filosofias gregas, ou seja, a ênfase é o que a escritura diz, o livro sagrado diz, né? E não o que a filosofia grega ela impõe sobre a fé, ou seja, se passou a ter a prática de não ler a Bíblia sob lentes gregas, mas sim pelo que o próprio texto diz, sobre o que o Deus de Israel, que se revelou ao povo da época, né, ali do Antigo Oriente Próximo, aquela linguagem da literatura do Antigo Oriente Próximo, como Deus falou na língua dos homens. Né? Então, o que de fato o autor diz acerca da própria criação dele. Né? Então, isso trouxe um avanço tão grande que o que parece que não aconteceu em 20 séculos, aconteceu em 2, 3 séculos até os nossos dias, que é o que a gente chama de ciência moderna, ou ciência contemporânea. Então, hoje a chamada ciência moderna, ela deve muito ao movimento da reforma protestante. Né? Isso é fato, isso é tratado na academia. Né? Eu não sei porque, às vezes, infelizmente, em alguns centros acadêmicos, isso é visto como preconceito, né? Como se fosse uma espécie de trabalho religioso, um trabalho de imposição. Não, tem universidades grandes, Estados Unidos em Harvard, Yale, como eu falei, Cambridge, Oxford, que tem centros que estudam e há um reconhecimento disso, um reconhecimento de como que a cosmovisão, a visão teológica também, e a visão teológica acerca de certas coisas, ela traz sim uma influência muito grande, né? Então, o que acontece é que houve também o movimento do iluminismo, né? E aí houveram aí uma série de ideias, e também houve todo um conjunto de passos históricos, como eu falei, isso é muito complexo, eu estou aqui apenas falando alguns pontos de maneira muito superficial, mas houve alguns momentos em que, por exemplo, se começou se pensar numa a espécie de autonomia da razão. Né? O que seria isso? Seria você tentar isolar isso eu estou falando numa perspectiva cristã, né? Eu quero ser bem honesto com relação a isso, tentar isolar a determinadas esferas da estrutura criacional de Deus, isolar e dar ela autonomia, como se ela pudesse caminhar sozinha, sem outras visões, e sendo mais, agora falando uma perspectiva cristã, como se ela pudesse funcionar sozinha. Por exemplo, se eu falo de ciência, a ciência pode funcionar sozinha, e eu não preciso de qualquer outro olhar.
Isso, quando se leva ao radicalismo, isso parece até religioso, né? Então, se chega, a gente chama isso de cientificismo, né? É você tentar explicar todas as dimensões, por exemplo, do ser humano, apenas pela esfera da ciência. E aí você despreza uma série de dimensões que que a ciência não dá conta de lidar, né? Então, imagina você tentar explicar o fenômeno religioso, todos os fenômenos que envolvem o ser humano criado à imagem de Deus, numa cosmovisão cristã, Imago Dei, né? Criado à imagem de Deus, tentar explicar todas as dimensões do ser humano a partir da esfera da ciência. Então, isso aí é a chamada autonomia. Você está fazendo aquela esfera ter um tipo de autonomia. Claro que ela tem características intrínsecas, ela tem suas próprias regras para funcionar, mas ela é como se você desse para ela você dissesse que ela é a lente com a qual eu vou explicar todo o resto. Então você despreza a lente da religião, você despreza é, a lente de outras esferas da arte, ou seja, várias dimensões, e vai usar a esfera da ciência para tentar explicar tudo. Então isso é um problema muito grave, é o cientificismo, né? Então isso não é um caminho saudável, na minha opinião, né? O caminho saudável é você entender que a natureza, a criação, ela precisa ser vista de vários olhares, sim, né? Existem dimensões que têm suas próprias regras, como a própria arte. A arte ela tem suas próprias regras. Então, eu vou admirar um quadro usando, por exemplo, para eu, por exemplo, contemplar, ter aquela percepção da beleza, contemplação, etc., uma série de dimensões que eu vou capturar, apreender daquela obra de arte, e para eu fazer isso, será se a ciência, por exemplo, experimental, a ciência que trabalha com lógica, será se ela vai ser suficiente para eu apreender tudo daquela obra de arte, ou existe uma dimensão que é da própria arte? Então, daí você percebe, né? E aí, com essas ideias, há também um período mais ou menos ali pelo começa o século XVIII, aí entra ali no século XIX, em que, por exemplo, com a teoria de Darwin, de evolução das espécies e tudo isso, há uma associação, na verdade, eu diria até que a teoria de Darwin é vou usar aqui uma maneira, na verdade, ela é uma vítima, né, já de um pensamento maior que já estava em voga, né? Já estava ali correndo. E apenas, de repente, ele pegou isso como um trunfo para dizer que agora a gente consegue explicar tudo, todas as dimensões do ser humano, através de uma teoria, né? Acerca do homem, da criação, acerca da origem do universo. E aí vem várias teorias da física, Big Bang, etc. Inclusive a teoria do Big Bang, olha que interessante, né? Foi um padre que ou seja, um religioso, né? De tradição cristã é, que foi a pessoa aí da teoria do Big Bang ali do início, né? Então você não está falando de pessoas que necessariamente precisam ser pessoas não religiosas para poder produzir algo em ciência, pelo contrário. Então, houve aí o que a gente chama de advento do naturalismo, né? Então, essa tentativa de dar conta de todos os aspectos da dimensão da natureza e do ser humano, simplesmente pela o que a gente chama de ciência, né? Então, ou seja, a ciência é muito importante, muito útil, muito especial, contribuiu muito para a nossa vida e contribui, vai continuar a contribuir. E numa perspectiva cristã, a ciência é um instrumento de Deus, né? É um instrumento de Deus. Mas se eu dou para ela uma autonomia e de tal forma, entro num radicalismo em que eu pego ela como lente para explicar todas as coisas, aí eu estou indo por um caminho que não é um caminho adequado, né? Na verdade, é um caminho até bizarro. É como se você estivesse fazendo dela a sua religião. Olha que contradição, né? Você está fazendo da ciência sua própria religião. Então, o que eu estou querendo dizer é que houve aí em tempos recentes, né, o advento do iluminismo, uma série de outras coisas que acabaram pegando uma série de avanços científicos, teorias científicas, e usando isso como trunfo para justificar uma separação
que em toda a história da humanidade isso não acontecia, fazer uma separação radical e dizer que a ciência e a fé, elas não interagem, elas não podem conversar, né? Agora, claro, a gente precisa entender os limites dos dois campos. A gente, como eu falei lá no início, então há algumas pessoas que usam a seguinte analogia, né? Que você tem o trilho, né, de um trem. Então, você observa que ali as duas partes do trilho, elas, né, se o trilho for muito grande, você estiver num lugar muito plano, você vai ver que eles parece que você sabe que eles não se encontram, né? Então, ainda bem, né, que os trilhos não se encontram, não se cruzam ali, aí, para o bem dos passageiros, né? Mas você sabe que eles não se encontram. Mas quando você olha esse trilho, no horizonte, né, ele parece que vai se encontrar o que se encontrou. Então, algumas pessoas que usam isso como uma analogia, né? Você tem a ciência e a fé. Ah, elas não conversam. De fato, elas são campos diferentes. Ambas estão buscando respostas. Ambas têm respostas também, né? A diferença é que a gente está falando aí, como eu falei, de campos que têm suas próprias regras intrínsecas. Mas que no horizonte, ou seja, a partir de uma visão mais ampla acerca da vida, há um diálogo, né? Esses trilhos, de alguma maneira, que a gente sabe, não necessariamente é, consegue a completude da nossa existência, né, limitada, eles interagem, eles dialogam, eles conversam. E Jorge, qual é a tua perspectiva de futuro em relação a essa relação de ciência e religião? Acho que eu fui até redundante em relação a essa relação, né? A respeito dessa relação entre a ciência e a religião, porque quando se vai estudar a fundo, ou pelo menos superficialmente, aqui tu está dando pinceladas no decorrer da história. As pessoas podem ir mais fundo se quiserem, mas a gente se reporta ao passado e vê esse desdobramento para fins benéficos e maléficos, benéficos e maléficos. Agora, daqui para frente, qual é a tua perspectiva? Será que ainda vai ter essa concepção por parte da maioria das pessoas? O quanto que as pessoas, de modo geral, têm colocado essa ciência como uma religião, como tu bem disseste, e o quanto que as pessoas que são adeptas de alguma religião têm alguma aversão à ciência, como se isso fosse algo totalmente fora do que se chama de espiritualidade, como se isso não tivesse nada a ver com o desenvolvimento do ser humano, com a capacidade que Deus deu ao ser humano de produzir conhecimento, enfim. Então, qual é a tua perspectiva daqui para frente sobre essa relação entre ciência e religião? Bom, eu tenho uma perspectiva bíblica, uma perspectiva mais voltada para, por exemplo, para a teologia reformada, e que vê exatamente a natureza, né, o universo, como aquela imagem dos dois livros, né? Então, Deus, ele é um autor, é um único autor, mas que ele escreve dois livros. Então, existe o livro da revelação, as escrituras sagradas, a Bíblia, e existe o livro da natureza, que é a criação dele. Então, ambos os livros foram escritos por ele. Então, esses livros, eles seria esquisito você dizer que eles não podem conversar. Então, na minha investigação da natureza, se ela foi escrita pelo mesmo Deus, o único Deus que criou que fez o livro da revelação, que é a Bíblia, né, a revelação dada aos homens, então fica esquisito eu dizer que elas não dialogam. Então, se foi o mesmo autor, então significa que aí a gente sim pode conversar, né? Agora,
uma perspectiva, se eu entendi bem a pergunta, assim, acerca do futuro, eu posso dar duas respostas assim. Uma resposta a uma perspectiva, digamos, escatológica, né? Ou seja, como as coisas devem caminhar, né? A partir de uma perspectiva de cumprimento da visão das promessas, né? Profecias de Deus. E existe a outra resposta, que é qual a perspectiva do ponto de vista como é que isso vai caminhar, falando como que eu acho que a ciência, né, vai continuar daqui dos próximos anos, né? Obviamente eu não teria tal capacidade de falar em muito tempo, né? Mas pelo menos fazer uma previsão em algumas décadas, talvez, né? Bom, do ponto de vista de uma perspectiva escatológica, como eu falei, a criação a natureza, né, é o livro escrito por Deus, assim como a Bíblia, que foi o livro da revelação. Uma revelação especial, outra revelação geral, né? Então, quando você olha para essa revelação da criação geral, né, a natureza, e eu, como investigador e também como cristão religioso, né, cristão, no caso meu pessoalmente, eu olho para a natureza e entendo que eu preciso investir, que se eu tiver oportunidade, tiver recebido dons, vocação, ferramentas dadas de forma graciosa por Deus para investigar a natureza, então eu devo fazer isso como um ato de glorificação a Deus. Mas eu quero fazer uma observação. Há uma postura de eu fazer isso como, obviamente, com um ato de glorificação a Deus, mas também há um risco de eu fazer isso achando que eu vou conseguir resolver todos os problemas do mundo. E isso, numa perspectiva bíblica, é você colocar um caráter religioso redentivo sobre, novamente, voltando, né? Novamente sobre aquilo. E aí é como se eu desse autonomia demais para aquela esfera, né? E numa perspectiva bíblica, olha que interessante, a perspectiva, a postura apropriada, ela é doxológica, né? O que seria isso? É uma atitude de glorificação, eu faço porque isso é o que deve ser feito, é o que glorifica e exalta Deus. Então, se, por exemplo, eu estiver trabalhando num projeto científico que vai trazer benefício para a comunidade, que vai trazer benefício para outras pessoas, né? Eu tenho que entender que esse ato é um ato em que eu não espero, eu não sou dependente, eu não sou ansioso, eu não vou entrar numa rota de ansiedade absurda, no qual eu vou achar que eu vou resolver todos os problemas do mundo. Não, mas eu faço isso porque o que deve ser feito é o ato que glorifica Deus. O que isso traz como diferença, né, para a vida pessoal de alguém? Isso vale para todas as outras profissões, não estou falando só de ciência avançada. Qualquer profissão, até um mecânico, nos corrige para uma rota certa. Em que sentido? Eu faço determinada algo, obviamente não focando apenas nos resultados, no sentido de que se aquilo não resolver todos os problemas do mundo, então eu não alcancei o que eu precisava, não, eu faço porque eu entendo que Deus é soberano sobre tudo, né? E que Ele atua no mundo e na história. Então, quando eu faço isso, eu entendo que eu estou fazendo isso para a glória de Deus, né? E quando eu faço isso, esperando muitas vezes números e resultados de uma maneira ansiosa, é como se eu estivesse fazendo aquilo achando que eu, ou que aquela esfera é que vai redimir o mundo de todas as coisas, redimir o mundo, resolver o problema de todas as coisas.
existem movimentos que acabaram, algumas ênfases de alguns movimentos que acabam indo para essa direção, né? Então, há, por exemplo, hoje um aspecto de um movimento chamado transhumanismo, né? Que a ideia é, por exemplo, trabalhar a genética humana com o avanço da ciência para resolver todos os problemas, tipo o homem viver não mais na faixa dos 90, 80, 70, 100 anos, mas viver 1000 anos, ou o homem, né, viver eternamente. Quer dizer, é uma ideia religiosa. Você vê que muitas vezes chega até a utopia, né? Ainda que essas tecnologias tenham, obviamente, resultados que apontam para avanços, mas é uma ideia que você vê que, no fundo, há um pressuposto, uma pulsão religiosa, né? Até um filósofo holandês chamado Doivert, que ele fala disso, que na verdade todo mundo tem uma pulsão religiosa. Então, às vezes, ela expressa isso num partido político, ela expressa isso na ciência, e na perspectiva cristã, essa pulsão religiosa ela é plenamente encontrada o seu lugar em Cristo, em Deus, entendendo que Deus é soberano sobre todas as coisas e que nós fazemos algo não necessariamente porque nós vamos resolver o problema de todas as coisas. Isso até é válido naquela história que era contada, eu lembro na TV, quando eu era criança, adolescente, que tinha alguém importante no país que contava essa história e ficou conhecida por causa disso, do beija-flor, que ia levando um baldinho de água para tentar apagar o incêndio na floresta, vocês devem lembrar disso, e que alguém perguntava, mas como é que você vai apagar o incêndio da floresta? Por que você está tendo tanto esse esforço? Não, porque eu estou fazendo o meu certo. Não significa que ele acha que vai apagar o incêndio, mas a atitude dele é que é importante. É o que traz a identidade de um ser humano. Né? Então, o ser humano ele não é como um robô, né? Baseado naquela coisa fordista de linha de montagem. O ser humano ele faz algo porque ele entende que há uma identidade como ser humano, né? E por isso que eu entendo que uma perspectiva cristã bíblica acerca da vida, ela, na verdade, dá ao homem a sua verdadeira humanidade de ser humano, né? Tira esse caráter animalesco de fazer tudo baseado numa ansiedade e de resultados, né? Como a gente vê aí muitos ditadores que surgiram mundo afora, que quiseram, né, resolver, criar um grande império e quiseram pegar humanos e fazer humanos geneticamente melhores. O nazismo não tentou fazer esse tipo de coisa, né? Então, quer dizer, são perspectivas aí que estão distorcidas. Elas estão distorcendo a estrutura criacional, né? Elas aí não enxergam a vida de um ponto de vista de tese e antítese, né? De você saber que as coisas foram feitas, eram originalmente boas, mas algo aconteceu, houve uma queda em que as coisas foram afetadas, houve efeitos do pecado na perspectiva cristã, efeitos do pecado, o efeito, como diz Calvino, né? O efeito noético, que foi o efeito do pecado na mente, e o efeito volitivo, que é o efeito do pecado na vontade humana, e que tudo que ele faz, a arte, a ciência, acaba, por mais que haja ali uma tentativa de fazer algo bom, mas acaba sendo manchado por esse efeito, né? Então, olhando desse ponto de vista, o que eu digo, né? Que a orientação do coração do ser humano que faz a investigação científica, ela deve ser feita de maneira doxológica, ou seja, um ato de glorificação. Ele faz aquilo porque é o que deve ser feito, porque ele entende que vai haver um momento em que a vinda do Messias, de Cristo, ele, né, na vinda dele, vai restaurar todas as coisas. Então significa que aquilo que é manchado, que é defeituoso, vai ser restaurado. Então por isso que ele não coloca a ansiedade dele como se ele fosse resolver, né? Ele faz, ele se dedica, ele até mesmo muitas vezes abre mão de muitas coisas da sua vida para fazer o bem, mas ele entende que não é ele que é o redentor, ou sequer a ciência é o redentor. Ela é um instrumento, ele é um instrumento, mas que vai haver um dia que todas as coisas serão restauradas. Aí a gente vai ver uma arte que realmente a gente nunca viu antes, algo que glorifica a Deus, né? A gente vai ver assim, digamos, talvez ciência, trabalho, de uma maneira que não vem acompanhado de fadigas, do peso com que a gente enxerga hoje essas coisas, né?
o peso negativo, mas tudo vai ser feito de uma maneira ordenada, uma maneira perfeita, né? Então, como a gente ainda não viu algo assim, então a gente hoje não consegue ainda conceber, né? Mas vai haver um dia que essas coisas irão acontecer, né? Deus vai restaurar todas as coisas. Então, essa é a perspectiva reformada. E eu falei que tinha uma outra, né? A outra é a minha perspectiva já limitada, né? Vendo aqui em poucas décadas, olhando aí para o rumo como as coisas têm sido tomadas no mundo. A gente visita as redes sociais, Facebook, Instagram, enfim, várias redes sociais aí, e as pessoas opinam, né? E pessoas opinam sobre assuntos que não entendem, e isso cria volume, e a ciência como um instrumento de trazer, por exemplo, esclarecimento, uma série de outras coisas, mesmo ela tendo suas limitações e falhas, muitas vezes perde um respeito que lhe é devido, né? Ou seja, a ciência, pelo menos a comunidade científica honesta, né, ela não se propõe a dizer que ela tem a palavra final acerca de todas as coisas, né? Quem faz isso realmente existem cientistas que fazem isso, né? Estão profundamente enviesados num tipo de pensamento deturpado, errado, acerca das coisas. Então, o que acontece é que a ciência tem o seu devido respeito, é um campo que deve ser operado de acordo com as suas regras intrínsecas próprias, assim como a fé, ela deve caminhar de acordo com as suas regras, né? Então, nós temos, por exemplo, que os cristãos têm um livro de fé, que é a Bíblia, né? Então, pelo próprio exame desse livro de fé, esse livro da revelação, é que se deve ser entendido as coisas, os propósitos para o qual o autor está falando ali naquele livro. E como Kepler, né, que investigou a natureza, pensando em encontrar lá uma forma, percebeu que ela tinha sua própria forma, que Deus quis fazer daquele jeito, né? E o problema não estava no livro sagrado, o livro nunca disse que ela tinha que ser circular. Então, olha que interessante, né? Então, hoje a gente está com essas questões, esses temas relacionados à vacina, e a isso e aquilo, e todo mundo opina, e todo mundo vira cientista, e todo mundo vira o que for, né? Todo mundo vira cientista político e opina sobre tudo, e se observando, eu como um ser humano limitado, observando essas desconstruções, essa fragmentação, essa fragilização desses campos, eu confesso que é preocupante o que eu imagino que possa acontecer nas próximas décadas, né? Qualquer tipo de movimento que se propõe a descolar toda uma estrutura para empurrar outra nova em cima, na minha percepção, não é um sistema saudável, é um sistema que promete muitas tragédias, né? Então, o nazismo quis fazer isso. Então, houve outros movimentos aí. Descolar toda uma estrutura e não respeitar algo que vem acontecendo há séculos, algumas questões que nós aprendemos como ser humano há séculos, você descolar essa estrutura inteira, né? Para colocar outra no lugar, isso é muito complicado. Isso pode trazer malefícios muito grandes. Então, o que acontece é que a gente precisa entender os campos, respeitar os campos. Então, a arte passou por mudanças profundas no século XX, a ciência passou por mudanças profundas do século XVII até então, século XVI até então, e outros movimentos por aí. Então, a gente precisa olhar para esses movimentos e entender, como eu disse, né, entender os campos, respeitar algumas questões, como eu falei. Nem tudo dos gregos, eu afirmei que foi desprezado, né? Houve um legado grego muito importante, então nós temos aí lógica, nós temos uma série de outros elementos do pensamento grego que ajudaram e muito e contribuíram nesse movimento, por exemplo, do período da Reforma Protestante, para haver esse impulsionamento na ciência moderna. Mas houve também ali uma espécie de purificação de algumas coisas que, de certa forma, parecem ter contribuído para um engessamento de quase 20 séculos.
em termos de pensamento de ciência, né? Então, boa parte dos cientistas do período século XVI ali até mais ou menos século XX, boa parte dos cientistas eram cristãos, eram religiosos, né? Ou judeus, ou outros de outras religiões. Então a gente não está falando aí que ciência é feita por ateus, né? Ou por pessoas não religiosas. Não é isso que a história mostra. Se você catalogar, né, enumerar todos os que ganharam o prêmio Nobel no século ali, final 19, 20, né? Pegar a lista inteira deles, você vai ter aí mais ou menos 80% de cristãos, né? Acho que por aí, nessa faixa de 80% de cristãos, mais uma porcentagem de judeus e outros de outras religiões. Talvez ateus deve ter alguma coisa em torno, não lembro se 2%, alguma coisa assim. Então, quando você pega a lista das pessoas que receberam um dos prêmios mais importantes, né, em ciência no mundo, você está falando de pessoas que têm sua fé, né? Eu estou falando aqui essa informação para você perceber que essa história de que pessoas não religiosas são pessoas que são amigas da ciência, e se você é religioso, você não pode ser um cientista, é uma história que não tem fundamento histórico nenhum, não tem fundamento filosófico nenhum, não tem fundamento sequer estatístico, né? Quando você fala aí de número de pessoas que eram não religiosas. Então, é realmente preocupante o que pode acontecer nas últimas décadas com essa desconstrução e separação, né? Inclusive esses ditados, isso não se discute, não se discute isso, não se discute aquilo, não se discute ciência e religião. Como assim não se discute? Se que muita coisa que a gente chegou hoje foi através dessa discussão. Não estou falando de brigas, de guerras, né? Não estou falando de cruzadas. Estou falando de discussão, diálogos, temas que precisam ser vistos pelas pessoas como temas importantes, né? E que as pessoas precisam se envolver em alguma medida. Nem todos vão se envolver numa esfera mais sofisticada, mais avançada, no campo filosófico, mas, de alguma maneira, você é afetado por aquilo. Porque o que acontece a nível de cosmovisão, ele afeta as várias camadas né, em qualquer civilização, né? Desde aquela camada mais de pessoas que trabalham o campo intelectual mais sofisticado, como até mesmo a camada do trabalhador em todas as esferas, do agricultor, do mecânico, tudo isso, por exemplo, foi afetado nas grandes mudanças que aconteceram, mencionadas anteriormente, século XVI em diante. Grande Jorge, tem algum recado nesses últimos minutos de live que tu queira reforçar, esclarecer, ou que tu considera importante de dizer às pessoas sobre essa temática? Bom, a primeira é lembrar daquela imagem, né, que eu falei, aquela figura, né, para a gente entender dos dois livros. O livro da natureza, da criação, e o livro da revelação, que é a Bíblia, né? E um único autor. E esse único autor escreveu esses dois livros, né? O livro da natureza e o livro da revelação. Então significa que esses livros têm aí os traços, a assinatura do mesmo autor. Então significa que muita coisa parece que a gente às vezes perde por conta de um tipo de ideologia de pensamento ceticista, de pensamento cético acerca das coisas, da esperança. Parece que a esperança foi colocada como algo fora de moda, né? Você ter esperança. Então, saber disso, que você tem um único autor, que é Deus, e você tem dois livros, que é o livro da revelação, para os cristãos é a Bíblia, né? Essa Bíblia sagrada, e tem um livro da natureza, que é a criação de Deus. Você saber que você tem dois livros no único autor, permite a você olhar de forma diferente para o universo que você vive. Então, talvez a gente olhe hoje, por conta de tantos discursos nesse sentido, você olhe para o universo, você vê, por exemplo, a foto tirada pelo telescópio Hubble de uma galáxia, e às vezes você olha aquilo, isso é ciência, né? Isso não
não tem nada a ver com a minha fé. Ou às vezes o contrário, né? A pessoa tem um conhecimento acerca dos fenômenos da natureza, mas ela olha muitas vezes para o fenômeno religioso, ela olha, por exemplo, para a experiência espiritual e despreza, né? Então acha que aquilo apenas pode ser reduzido a explicações da neurociência, pode ser explicado, simplesmente reduzido a um recorte, né, que ela tem da realidade. E quando a gente enxerga o diálogo, a conversa entre esses dois campos, você passa a exercer algo que é elevado do espírito humano. É um presente de Deus, que é a contemplação, o maravilhamento, a glorificação. É uma coisa muito maravilhosa você estar passeando um determinado dia, ou você acorda de manhã e às vezes vê uma flor, uma planta, às vezes um beija-flor, uma abelha, ou às vezes você olha para o céu de noite e vê as estrelas, e você enxerga aquilo, você vê muito mais do que um recorte naturalista, você vê muito mais do que apenas uma imagem óptica, né? Você vê muito mais do que isso, você vê algo que transcende, está para além disso. Então, esse maravilhamento, ele faz bem para a nossa alma. Até para quem, muitas vezes, se diz que não é religioso, mas quando ele vai tem contato com a natureza, ele tem uma experiência. Ele pode, às vezes, não confessar aquilo, mas ele tem uma experiência com a contemplação, com o maravilhamento. Então, quando você tem Deus na sua vida, esse maravilhamento ele toma ainda uma dimensão que transcende o ceticismo desse mundo e nos leva a ter esperança para a vida, a ver o ser humano não mais como um monte de músculos e ossos, mas ver o ser humano como alguém feito à imagem e semelhança de Deus. E isso tudo passa a fazer sentido, tudo passa a fazer sentido. Então, você não olha a ciência, a arte, a política como inimigas da vida humana, mas como instrumentos que eles só vão fazer sentido quando você olha para todos eles juntos e entende que o único autor é que os governa e é soberano sobre eles e sobre todas as coisas. Uau! Luiz Jorge, gratidão imensa por ter aceitado esse convite. Pessoal, sigam o Luiz Jorge aqui no Instagram, compartilhem essa live ou curtam, e ela vai estar salva aqui no meu IGTV e lá no meu canal no YouTube, Charles Dias. Tem um link disponível na minha bio. Luiz Jorge, um abração. Ainda bem que tu não tá rodando o mundo como já fez. A gente mora perto, então não é o caso de dizer assim, eu tô com muita saudade, volta logo, porque tá perto. É só uma questão de uma rua. Então, eu te agradeço demais. Pessoal, vocês que estiveram aqui na live, muito obrigado, um forte abraço de gratidão. Toda sorte de bênçãos, Luiz Jorge, sobre a tua vida. Que Deus continue te usando. Agradeço a todos os amigos, aos alunos, grandes amigos, pessoas muito queridas, especiais que eu estou vendo aqui, mandando mensagem. Agradeço a todos. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por participar. É uma alegria muito grande ver vocês aí se expressando. Obrigado mesmo. Deus abençoe também. É um professor muito amado. É uma pessoa muito amada. Luiz Jorge, eu te agradeço. Um forte abraço. Toda sorte de bênçãos em todas as áreas da tua vida. Deus continue te abençoando, te usando como um arauto, aí, um chofar nessa terra. Uma pessoa que tem dedicado com muito zelo, com muito temor, apreço, respeito, reverência, o que sabe e o que tem a capacidade, porque eu sei que tu tem essa ciência de que é capaz de aprender muito mais e colaborar para a instrução do povo, para o ensino na igreja e fora dela também. Então, essa tua mensagem, ela ecoa, e parte disso está aqui, vai ficar gravado. Eu te agradeço e a gente se vê em breve.
Provavelmente amanhã lá no culto à noite. Pessoal, brigadão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.